Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os arcanjos. Você já ouviu falar dos arcanjos? Sabem quem são? Você já ouviu falar sobre esses poderosos anjos da oitava hierarquia celestial? Se não, fica ligado aí. Por favor, curta, compartilhe, indique aí a seus amigos, tá? O nosso canal, nos ajude. E claro, nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão dos arcanjos, com muita base, tá? Tanto base bíblica como base pseudônima da tradição, tá? E claro, trazendo um contexto a partir de grandes teólogos também. Então, arcanjo do grego é arcángelos, que é arque, né, principal, e ángelos, que é mensageiro. Do latim arcângelos, que é o anjo principal, o anjo da oitava hierarquia celestial, tá? Segundo Berkhof, desde o início da era cristã, existem claras evidências da existência de anjos. Os pais da igreja discutiram isso. Clemente de Alexandria já produzia sobre a hierarquia dos anjos. Você tem também o Dionísio, o Areopagita, divide em 3 classes. Você tem também a existência dessa crença nas religiões abraâmicas, né, como o judaísmo, o islamismo e cristianismo. O judaísmo já é um pouco mais abrangente, né? Já fala de 72 nomes de Deus, 72 poderosos anjos, a Sefirot. O islamismo fala de 99. O cristianismo, a nossa Bíblia, por ela ter passado por outros crivos, principalmente a da reforma, né, pela mão de Lutero, os textos maçoréticos, o preconceito que ele tinha também com os textos judaicos e etc e tal. Então você vai ter um crivo muito grande, né, e um corte. Nós temos 66 livros, a Bíblia Católica tem um pouco mais, porque tem os deuterocanônicos que citam até alguns arcanjos também que na nossa não tem. Enfim, mas em que ponto essas 3 religiões se interligam? É justamente sobre a crença. Anjo existe e isso é inegociável, tá? E segundo, já citei Lewis Berkhof, que é um dos grandes teólogos sistemáticos. Então ele vai dizer que basicamente as 3 religiões, elas aceitam naturalmente a existência desses seres sobrenaturais. Você tem também o Webster, que faz também uma excelente contribuição a essa questão dos anjos. Ele vai dizer que os arcanjos são dos anjos mais importantes e são os principais mensageiros. Eles pegam as melhores missões ou missões mais difíceis de Deus ali e vêm, né? Por exemplo, o arcanjo Gabriel. Muita gente achava que Gabriel era apenas um anjo, né? Um anjo não na classe, um anjo da guarda, não. Gabriel é um arcanjo. E o arcanjo Gabriel teve uma missão muito famosa na Terra, que é aquela que está lá em Lucas, né? Que é a missão de anunciar a Maria, né, que Jesus iria nascer, o nascimento de Jesus. Ele tem outras missões também nos textos bíblicos, claro, mas aqui a gente não vai parar para citar todos agora, até porque nós iremos lançar breve o nosso curso de angelologia. E claro, né, você que quer se aprofundar, quer conhecer um pouco mais, fique ligado aí, porque vai estar imperdível, viu? A gente vai colocar muita coisa legal, tá bom? Então, existem outros livros que citam isso, sim. Os pseudônimos mesmo, eles têm, na tradição judaica, tem muita coisa sobre esse tema, tá bom? Por exemplo, o livro de Enoque fala de 7 arcanjos. O Apocalipse também menciona 7 arcanjos. Sabia disso? E, claro, né, existem outras fontes, outros falam de 6, 9, 12. O Alcorão reconhece 4 arcanjos também, embora mencione 2, né? O Alcorão fala do arcanjo Gabriel e do arcanjo Miguel. E também, claro, né, além dos outros 2 que provavelmente eles citam, um é Israfil e Israel, que é Azrael, tá? Enfim, esse ponto aí a gente não vai citar bem, mas existe essas citações no Alcorão sobre esses arcanjos. E ao se tratar de arcanjos é necessário citar, claro, né, o líder principal, o mais famoso dele, que é Miguel, né, que significa ninguém é como Deus. E ele foi por muito tempo interpretado como segunda pessoa da Trindade, né? Se a gente vai falar aqui, não quero falar mal dos adventistas, né, e Testemunhos de Jeová e outros, mas muitos dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. E aqui a gente tem que dar uma pausa nesse negócio, né? Porque
Você não pode comparar Jesus, o cabeça de toda a autoridade, com um anjo de 8ª classe. Peraí, dê um tempo, né? Você não tem muita base, você não tem base para esse tipo de coisa. Dê um tempo nesse negócio. Mas aqui a gente não vai falar sobre seitas e heresias agora, isso não é o tema. Então a gente não vai focar muito nessas doutrinas montadas aí não. E claro, Miguel não é segunda pessoa da Trindade. Miguel é muito bem visto, claro, no cristianismo, no islamismo e no judaísmo, tá? Nas 3 religiões. E claro, Miguel é o patrono de Israel. Ele é o anjo guerreiro que protege Israel, tá? E ele é extremamente honrado, tá bom? E admirado. Então Miguel, segundo a tradição também judaica aqui, ele é o regente dessas ordens e chefe dos arcanjos, é o arcanjo do sol, o Micael Shemeshel, príncipe da presença, príncipe de Sarim, príncipe até dos serafins, né, e dos anjos que conduzem arrependimento. Isso é o que a tradição diz. E também é um dos 72, né? Da Sefirot. Em Daniel 10, 13, ele é descrito como Miguel, um dos maiores príncipes. E em Daniel 12, 1, ele é o grande príncipe que defendeu teu povo. Miguel expulsou Satanás do céu e depois de uma grande batalha, né? Isso está lá em Apocalipse 12, 7. Mas a gente não vai focar muito em Miguel, porque Miguel tem muitas citações no nosso texto bíblico, na nossa Bíblia, tá? E a gente vai falar dele em outro vídeo. Mas aqui só para dizer um pouco sobre a fama desses arcanjos na Bíblia, né? E claro, nos outros textos sagrados das outras religiões também, abraâmicas. E ele também está cheio de citações nos textos de narrativas, né? Que as pessoas chamam de apócrifos, né? Mas não são falsos, são pseudepígrafos. Ele é amplamente divulgado. Por exemplo, no livro de Adão e Eva, o arcanjo Miguel é o sujeito que vai ajudar Adão quando o mesmo foi expulso do Éden. Olha só. E ele ensina como cuidar da terra, cultivar, né? E ter uma experiência espiritual. E quando Adão morre, olha só o que esse livro diz. É Miguel que intercede, né? Que conversa com Deus para que aceite Adão no céu, né? É legal falar disso? A termo de conhecimento cultural, histórico, isso não te denigre nada, isso não tira, na verdade isso acrescenta, são valores da cultura, da mitologia hebraica, tá? Ninguém aqui está falando que esse livro é inspirado pelo Espírito Santo e que contém uma verdade máxima. O teólogo, aquela pessoa que quer conhecer de Bíblia, ela tem que ter maturidade para ler de tudo e reter o que é bom, tá bom? Berkhof também, volta a citá-lo, ele vai também falar desses arcanjos como guerreiros valentes, né? Que lutam as batalhas de Jeová contra os inimigos de Israel e contra os poderes malignos do mundo dos espíritos. E não é impossível que o título de arcanjo também se aplique a Gabriel. Então, um dos maiores teólogos sistemáticos também concorda com Gabriel, o arcanjo. Tá? Isso aqui é unanimidade. O livro de Enoque cita também? Sim. O livro de Enoque, capítulo 20, do 1 ao 8, ele vai relatar. Ele foca em 7 poderosos arcanjos. E esses 7 arcanjos, eles estão no Apocalipse, só que a diferença é que no Apocalipse, o irmão João, que escreve, ele apenas tem a direção de escrever o nome de Miguel, porque é o líder. Ele não coloca o nome dos outros. Mas se a gente for colocar a partir dessa construção apocalíptica, né, escatológica, nós compreendemos, claro, que o livro de Enoque ele vai ter muita base, fonte, já que ele é muito mais antigo, né? E, claro, existem muitas citações dele na Bíblia também, na nossa. Então, assim, dentro dessas narrativas, o livro de Enoque vai citar, por exemplo, Uriel. Quem é Uriel, o arcanjo Uriel? É aquele que preside o mundo e o Tártaro. Segundo a mitologia hebraica, o livro de Enoque. O arcanjo Rafael é aquele que dirige o espírito dos homens. Está lá no capítulo 20 deles. O Raguel é o anjo que exerce a vingança no mundo das luzes. O Miguel é o anjo que é estabelecido sobre os homens e sobre o povo de Israel e sobre o caos. É aquele que traz a ordem ao caos. Você tem também o Saracael, que é o anjo que vigia
vigia dos espíritos que induzem o homem ao pecado. Olha só que problema. Você tem também o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo que preside, né, que está ali no direcionamento do paraíso. E claro, né, ao lado, né, dentro daquelas direções dos serafins e dos querubins. E tem também o Remiel, né, que é o anjo responsável em presidir os ressuscitados. Então aqueles que ressuscitarão, existe um anjo que está organizando todo esse processo, né, quando for subir a filinha aí. Por quê? Porque eles também são planos. Lembre-se que a doutrina da ressurreição, ela é bíblica e Jesus é quem trouxe ela à tona, né? Já que uma boa parte do grupo judaico, da religião, do seu povo, não compreendia, não acreditava nesse negócio, tá bom? E, claro, como nós sempre falamos em outros vídeos, né? Cada classe de anjo tem a sua função, a sua tarefa, tem a sua missão, tem o seu próprio destino, o seu próprio estilo, tá? Então, não confunda, não ache que todos os anjos são iguais e que todos fazem a mesma coisa e que todos os anjos estão apenas adorando o Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos. Não, cada um tem uma função, o universo é muito grande, tem muita coisa para deixar organizada, muita coisa para deixar dentro do padrão daquilo que o Eterno colocou como princípio, tá bom? Então aqui a gente está falando apenas uma introdução sobre isso. Se você quiser saber mais sobre esse tema e sobre as outras classes de anjos, a gente vai estar lançando esse curso e vai ser muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Com muita base bíblica e, claro, também com base em outros teóricos e um pouco da tradição para você acrescentar um pouco mais em conhecimento nessa área, tá bom? Deus abençoe a todos. Dá um joinha aí, viu?